Os melhores contos. Produção, edição e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor. Filho de Félix Emílio Tonet, o Barão de Tonet, e de Gabriela de Robert de Scagnoli, o romancista Alfredo Maria Adriano de Scagnoli Tonet nasceu no Rio de Janeiro no dia 22 de fevereiro de 1843. De família nobre, Tonet foi criado em torno de muita cultura. Fora influenciado dentro de sua própria família pelo pai, que foi dirigente da Escola Nacional de Belas Artes, e por seu avô, Nicolau Antônio Tonet, que foi um grande pintor e chefe da missão artística francesa. Estudou humanidades no Colégio Pedro II e, em 1858, formou-se bacharel em letras. No ano seguinte, iniciou o curso de Ciências Físicas e Matemáticas da Escola Militar. Em 1864, tornou-se o segundo tenente de artilharia. Inscreveu-se no segundo ano de Engenharia Militar, porém não o concluiu, devido à convocação para a Guerra do Paraguai. No ano de 1871, sob o pseudônimo de Silvio Dinarte, publicou seu primeiro romance, Mocidade de Trajano. Candidatou-se por indicação do Visconde do Rio Branco a deputado-geral do estado de Goiás, que o elegeu em 1872, sendo renovado seu mandato em 1875. Foi presidente da província de Santa Catarina de 1876 a 1877. Em 1878 viajou para a Europa em uma longa jornada de estudos. Retornou ao Brasil em 1880, lutando por diversas causas importantes como o casamento civil e a libertação gradual dos escravos. E em 1889 recebeu o título de Visconde. Sua carreira nos negócios públicos foi encerrada com a proclamação da República, visto que permaneceu monarquista até o fim de seus dias. Visconde de Tonet faleceu em 25 de janeiro de 1899 no Rio de Janeiro. De Visconde de Tonet, o estorvo. Muito, mas muito contente sempre de si e consigo mesmo, o Amaro esteve, sobretudo agora que ganhara por bamburro não pouco dinheiro no encilhamento. Por cima, o prêmio integral de 100 contos de réis na loteria da Bahia. Sim, senhor, graças aos inesperados e meigos sorrisos da sorte, se tornara nada mais, nada menos, um capitalista importante. E rapaz ainda, bonitaço, na casa dos 35, atirado às mulheres, gostando de roupagens claras, gravatas vermelhas com alfinetes de grande brilhante, pilhérico, metido a contar anedotas engraçadas, picarescas. A amassada mesmo era a Nicota, sua mulher, tão franzina, desengonçada, xoxinha, sem carnes, sempre retraída, muito acaipirada, coisa demais. Também fora aquele casamento uma bobagem, estopada de marca maior. Mocinho, numa festa de roça, tolamente se embençara por ela, então rapariga sem graça nenhuma, e quando dera acordo de si, zastrás. Nó cego, estava casado, amarrado para todo sempre pelo conjugo de um vigário de aldeia. Que espiga! Não era de certo mazinha Nicota, muito acomodada, calada, no fundo nula, absolutamente nula. Dela não vinha nem bem nem mal ao mundo. Incapaz de matar uma mosca. Servira nos tempos de penúria e miséria, quando vegetara nos empregos reles, de cara a cará. Mas agora que pretendia fazer figura na sociedade, frequentar teatros, concertos e bailes, receber e dar jantares, como se a vir com semelhante pamonha? Nada lhe assentava no corpo mal ajorçado, sem ondulações nem quadris. Não havia chapéu que lhe quadrasse, e por mais joias que pusesse, ficava até pior. Metia-lhe deveras vergonha, ela ao seu braço pela rua do ouvidor afora. Não sabia nem sequer aproveitar o cabelo que tinha comprido e abundante. Penteava-o à China, puxando todo para trás e deixando a testa de bater roupa, com uma cara muito feia,
rechupada, faces encovadas, olhos empapuçados, beixos escados em ponta, como bico de chocolateira. Por mais que ele dissesse: "Arranje-se melhor, Nicota! Veja fulana! Veja cicrana!", não adiantava um passo, nem coisa alguma conseguia. Tinha por vezes vontade de lhe empurrar a mão, dar-lhe pancada e até cabo da pele, vê-la morta, metida no caixão e enterrada. Que alívio! Com 1000 bombas, aquilo não era mulher para ele. Ah, fosse casado com alguma desempenada, que vida, que figurão! Alguém que o compreendesse e estivesse na altura da posição conquistada. Ele que pretendia agora abrir os seus salões, mandar até comprar um título em Portugal. Vejam, porém, só a Nicota baronesa ou viscondessa. Ninguém a tomaria a sério, ninguém. Um varapau de saia, sem expressão, sem vida, nem peixe nem carne. E a abrir a boca era logo um chorrilho de asneiras. "Mulher, haverá promoder, teia, apanhou, rancou." Mal sabia ler e escrever. Aquilo nunca se havia de desemburrar, escusado. Só prestava para pregar botões às camisas e ceroulas e coser na máquina. Assim mesmo, tão vagarosa, desconsolada sempre, à mercê do marido, numa pasmaceira enorme, desfibrada, atônica, inerte, atenta só à limpeza da casa que trazia como um brinco. Que maçada, que peso a tal Nicota! Se ela pudesse esticar a canela, morrer de uma boa vez, não faria nada por isso, porque afinal não era nenhum criminoso, desalmado e assassino. Só se a natureza se lembrasse de libertá-lo daquela lesma. E devia merecer esse favor, porque estava 1000 furos acima de semelhante criatura clorótica, esgrouvinhada, incapaz de lhe seguir os passos, sobretudo na vida nova que a fortuna lhe proporcionara. Com a breca, dispor de centenas de contos e estar de mãos e pés atados, preso a um ente daqueles. Lá podia pensar em viajar à Europa com Nicota? Por toda a parte provocaria riso e chasco, bem merecidos, lá isso era verdade. Nunca tivera filhos e, felizmente, haviam de ser uns apatetados da força da mãe. E de alguns anos a esta parte de contínua chacada, ora disto, ora daquilo outro, umas dores vagas, opressões, faltas de respiração que a tornavam ainda mais feia, obrigando-a a esturdir as caretas. Falaram médico em moléstia do coração adiantada até. Qual? Já havia disso um bom par de anos, e nada dela arrebentar. Mulher doente, mulher para sempre. O ditado tinha toda a razão. 1000 raios! Depois então das histórias do encilhamento, parecera melhorar, e muito. Não se queixava nem mesmo pouco ou quase nada do costume. Se pelo menos mostrasse ufania e admiração pelo marido, nada. Incapaz de qualquer movimento que não tivesse repetido na véspera, anteontem, uma semana, um mês, 10 ou 15 anos atrás. Também ele a socava sem a menor cerimônia em casa, e em todos os tempos ia lá fora pagodear à grande. Agora não se fartava de seatas com francesas bem pândegas e de cabelo pintado de açafrão. E no dia seguinte, das grossas patuscadas, encontrava sempre a mesma fisionomia, fria, impassível, sem a menor alteração. Deveras atacava-lhes os nervos. Ah, se a tal moléstia de coração pudesse estar caminhando, quem sabe? Qual? Às vezes lhe perguntava com ar de interesse. Então, Nicota, aquelas dores? Estou bem melhor, respondia ela a arrastar a voz esganiçada e chorosa. Nunca mais tive nada. Ele viúvo, que vidão! Tudo se havia de transformar, desligado daquela pesada poita. Montara a casa rica, cheia de trastes dourados e numerosas criadagens, alguns até franceses. E não é que a Nicota se levantava quase de madrugada, como nos tempos de amanuense da Secretaria de Polícia, em que tinha que ir acender fogo e preparar café. Que estúpida, afinal! E não ter ânimo de largá-la de vez em algum pasto de Minas ou Goiás. Não se tinha em conta de nenhum bárbaro, sem piedade ou canalha refinado. E que dirão depois? Só mesmo a morte. Nem podia tardar. Tinha ela vivido quanto bastava. Estavam casados já há uns 16 anos.
na tal festa da roça, maldita festa, sua desgraça, contava 20 feitos. Ora, 20 com 16 são 36. A sua idade, dele, vejam só. Que loucura, que asneira aquele casamento. Nenhum vintém de dote, nem olhos, nem cintura, nada. Nada, nada, um pão seco. E isso era a mulher de um capitalista. Por esse tempo sofreu Amaro Esteves um desgosto não pequeno. A notícia da morte em Caxambu do Pantaleão, seu bom amigo de pagodeiras. O homem, sem saber, padecia do coração. Foi às águas, abusou delas e, bumba, botou-se de repente para outro mundo. Ora, o Pantaleão, tão belo, moço, alegre, divertido, morrer assim aos 32 anos, quando tinha tanto de gozar nesta vida. Mas que perigo as tais águas! Qualquer coisa nos pulmões ou coração a toca a fugir. Nada de facilitar. Custa às vezes tão pouco revirar de uma feita os olhos. Por esse tempo começara também o nosso Amaro namoro com a baronesa da Silva Velho, no Lírico. Uma viúva quase quarentona, toda faceira, um peixão em todo caso. Chegarão as coisas a dar na vista de todos. Ah, senhor Manganão, lhe disseram os Santos Alves, o corretor, lembre-se de que é casado. Diabo, ter que lembrar-se logo disso. Um pobre coitado, um pé rapado poucos anos antes, metido agora em derriço, escandaloso com uma senhora do high life, uma titular. Tivesse a sua liberdade e jogava-se a seus pés, pedindo-lhe humildemente a mão de esposa. Mas o inferno de Nicota, que trambolho! Não, aquilo não podia continuar assim, indefinidamente, até o demo dar como basta. E a ideia de Caxambu não o deixava um instante, não lhe saía mais da cabeça, a toda hora do dia e da noite, principalmente à noite, lá pela madrugada, durante longas insônias. Foi, afinal, consultar o Dr. Maria Meireles, um médico formado de fresco, seu vizinho, muito mocinho. Indagou-se uma estação de Caxambu não conviria a mulher. Mostrava pouco apetite, supunha-a doente do estômago e fígado. Caxambu? Ótimo, excelente. Não podia haver coisa melhor. Aí, meio conturbado, falou em pontadas do coração, receios de estar esse órgão afetado. Então convinha examinar, auscultar. Mas não, o coração que dói é como o cão que ladra. Ligavam-se os incômodos uns aos outros, e Caxambu daria conta de tudo. Pagou generosamente e saiu da consulta todo alegre, exultante quase. Estava salva a sua responsabilidade. Cobria-o a autoridade daquele profissional que tinha obrigação de saber o seu ofício. Quanto a ele, nada ocultara. Fora até bem claro, pusera os pontos nos is. Podia lavar as mãos pelo que desse e viesse. Chegou a se ter em conta de marido exemplar. Afinal, buscava solícito a saúde da mulher, sua companheira de tantos anos. Com certeza, Caxambu lhe faria um bem enorme. E a pensar em tudo isso, na mais singular amálgama, em que via combinada a vantagem de ambos, divisava futuro todo cor-de-rosa. Aliás, com a breca, ainda quando a opinião do Dr. Meireles não o desculpasse bastante aos próprios olhos, absolviam-no plenamente as teorias modernas. Tinha o direito, como homem de resolução, de quebrar com coragem os obstáculos que lhe impediam os passos. Parafusou e afinal partiu com a mulher para Caxambu. E não é que as águas começaram a fazer sensível benefício a Nicota? Chegou até a engordar, fato que nunca lhe sucedera. Bom, a ele é que as coisas saíam às avessas. Viera para um fim e o contrário é que se dava. Forte caipora. E nos seus íntimos frenesins sentia ímpetos de esganar a mulher ao vê-la dormir com os beiços cada vez mais bico de chocolateira. Que nada, que pele amarelada e por cima ainda cheia de sardas. Metia nojo. Não havia remédio, era resignar-se. Tinha de carregar aquela cruz até o último dia da vida, seu destino. Certo dia, porém, à mesa do jantar, Nicota ergueu-se de repente, levou a mão no peito, soltou um grito abafado de angústia e tombou no chão, redondamente morta. Causou o caso no hotel imenso alarma, correrias, quedas, desmaios, um horror. Desfez-se ele num pranto sem fim, consolado pelos amigos de ocasião. Tivesse paciência, a sorte de todos, Dona Nicota fora feliz.